Pessoal, quanto custa para realizar o sonho da casa própria? Eu vou te contar uma história. Pensa no Carlos. Ele nasceu em 1935, trabalhou a vida inteira numa fábrica, fez uma poupança por décadas para poder realizar o seu maior sonho, ter uma casa própria para a sua família. Em 1990, com 55 anos, ele consegue encontrar um terreninho e adquire o seu pedaço de terra para construir a sua casa para ele, sua esposa e seus 3 filhos poderem morar. Na época, Carlos pagou pelo terreno equivalente a mais ou menos 50 mil reais, valores de hoje. E já, obviamente, com a fatia do governo federal, o famoso ITBI, de 3% conforme a legislação municipal da época. Ou seja, 1.500 valores atuais já foi embora para o governo. No mesmo ano, Carlos contratou pedreiros para erguer uma casa simples, com o básico para uma família. O custo total da obra, valores de hoje, saiu mais ou menos 125 mil reais. Mas a construção também paga impostos. Todo o material que você comprar tem ICMS e além disso você tem que pagar o ISS sobre o serviço e as contribuições sociais, que é um governo federal, que somava algo em torno de 20%. Mesmo que ele tenha feito sem nota, pagou pedreiro sem nota, ele vai ter que pagar isso na hora que ele regularizar isso junto com a Receita Federal e junto com a Prefeitura, ou seja, não tem como fugir disso. E eles vão calcular sobre um valor presumido. Assim, o imposto equivale a mais ou menos 25 mil reais de valores atuais. Os anos se passaram, a jabuticaba do Carlos que ele plantou cresceu, a casa encheu de netos, mas todo mês de fevereiro chegava lá o carnezinho do IPTU. Sobre o valor venal, não é sobre o valor que está na declaração de imposto de renda, é o venal, que aumenta bastante à medida que o imóvel se valoriza. Desde 1991 é razoável supor que o Carlos ganha gasto para poder viver na própria propriedade, equivalente a mais ou menos 70 mil em valores atuais do IPTU. Mas o Carlos faleceu, e esse ano aos 90 anos de idade, deixando a casa agora com um valor venal de 400 mil reais para herança dos seus filhos. Mas ó, Deus não isentou o imposto sobre herança, o famoso ITCMD, de 16 mil reais para os herdeiros. Mas vamos lembrar ainda que se um dos herdeiros quiser vender a parte dele para o outro irmão, ou vender para terceiro, vai ter que calcular o ganho de capital e pagar a diferença entre o valor que está na declaração de venda daquele que é de mercado. No fim, o Carlos e a família entregaram ao governo o equivalente a mais ou menos 112 mil em impostos só com essa casa. 1.500 lá na aquisição, 25 mil na construção, 70 mil para poder viver no próprio imóvel e mais 16 mil na questão da herança. Carlos, obviamente, é uma personagem, é uma ficção, mas a história dele é uma realidade para milhões de brasileiros. Aliás, para todos os brasileiros que têm casa própria. Gente que luta para construir a própria vida. Gente que paga caro por um setor público que ajuda muito pouco e atrapalha bastante. Para que o brasileiro possa viver um pouco mais na vida, subir um pouco mais na vida, nós precisamos endireitar essa história. Precisamos de um governo que custe muito menos e que nos tire muito menos e que não nos atrapalhe. E é nisso o que a gente acredita.